Uma pergunta frequente que muitas pessoas vêm fazendo é: trabalhar para quê? Sim, inúmeros indivíduos vêm fazendo esta interrogação, esta pergunta. Essa questão vem sendo levantada, se ouve aqui e acolá. Observa-se que existe um descontentamento generalizado para com o mercado de trabalho, mas, por outro lado, o ser humano precisa trabalhar. Não é uma visão tacanha a que estou apresentando aqui, mas é um fato. Precisamos fazer alguma coisa nessa vida, o trabalho cumpre uma função, não podemos ser sustentados pelo Estado ou pelos nossos semelhantes, mas precisamos dar algo nessa vida para que possamos receber de volta. É a lei da reciprocidade. Para obter o sustento, o ser humano vai ter que fazer alguma coisa. É a lei do movimento, é a lei da causa e do efeito, é assim. Se o ser humano não quiser dar nada, se ele não quiser se doar para coisa alguma, ele não é merecedor do pão que come. Mas, por outro lado, existe um mercado de trabalho degradado, onde trabalhar se torna algo cada vez com menos sentido ou sem sentido total. Porque o materialismo tomou conta da vida em sociedade. As pessoas se tornaram materialistas ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. E hoje estamos aí, numa sociedade materialista, onde se busca o dinheiro, ou a sobrevivência, ou o sustento mais básico, através de impulsos mecânicos, sem se identificar com o que se faz, sem sentir satisfação com o que se faz, seja por parte dos mais humildes, que não têm opção, ou por parte das elites também, que buscaram e que buscam apenas o dinheiro, não tendo satisfação também com o que fazem, e isso faz surgir os piores empreendedores, que são aqueles que buscam o dinheiro pelo dinheiro, esmagando seus semelhantes. Entre as elites, observamos muitas pessoas assim vazias, que não têm amor pelo que fazem, que não sentem amor por coisa alguma, mas apenas uma ganância estabelecida e dominando os cérebros. Então são os extremos. Vivemos numa sociedade de extremos, numa sociedade polarizada, porque isso é o fenômeno, isso é o resultado, isso é o efeito de um estilo de vida vazio, de uma sociedade doente, onde não existe um sentido para as coisas. Onde não existe um sentido para as coisas, desaparece o equilíbrio. O equilíbrio somente surge onde as pessoas encontram um sentido, onde elas encontram uma harmonia dentro de si primeiramente. Daí surge um equilíbrio. Mas onde este equilíbrio dentro e fora não existe, as coisas se polarizam, não existe mais equilíbrio, mas apenas um choque entre classes, entre grupos, entre pessoas, que é o que observamos nos dias atuais. Então, trabalhar é algo que precisamos, faz parte da nossa passagem aqui pela Terra. O trabalho é uma forma de exercitar o espírito. No mercado de trabalho, o ser humano exercita, treina e pratica a paciência, a empatia, a justiça, o autocontrole, o autodomínio, a paz. Tudo isso o ser humano trabalha na rotina de trabalho em meio aos demais. Mas o problema é que, da forma como o trabalho hoje está configurado, o ser humano vem se embrutecendo a si mesmo. Está enrijecendo dentro dele. O lado humano está petrificando dentro das pessoas. Porque no mercado de trabalho existe uma frieza, existe uma desumanidade, se é que existe essa palavra, né? Mas tudo é muito desumano hoje. E isso não significa que eu seja partidário dos politicamente corretos,
dos defensores da igualdade, todo esse blá 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 esquerdista que é vendido por aí. Não apoio nada disso. Como também não apoio o pseudo-conservadorismo careta, que é apenas um anti-esquerdismo. Ali não existe personalidade, originalidade, autenticidade, essência, mas é apenas um bando de brutamontes que luta contra o mimimi esquerdista, contra esse politicamente correto esquerdista, e não existe ali indivíduos, pessoas que realmente pensam por si mesmas. Como na esquerda também não existem pessoas que pensam por si mesmas, mas apenas massas enrijecidas, blocos que colidem uns contra os outros, cada um querendo demarcar o seu território. Então é o que virou a vida política hoje, brutamontes se atacando, brutamontes delimitando espaços na vida social. E tudo isso contribuindo para a degeneração da individualidade das pessoas. Verdadeiros grupos aglutinados por pessoas sem individualidade, sem autenticidade, sem originalidade, vem surgindo disso. Há imensas massas humanas. Eis a massificação que explica em larga medida a sociedade dos dias atuais. Então, o trabalho precisa existir, precisamos trabalhar, querendo ou não, alguma coisa precisamos fazer, ao menos o mínimo para angariarmos o nosso sustento. Mas, como eu venho dizendo, deve sim existir algo produtivo no sentido espiritual no mercado de trabalho. Algo que não se observa hoje, não apenas por causa do mercado de trabalho, mas porque as pessoas não vêm praticando a espiritualidade. Se os seres humanos fossem mais espirituais, mais equilibrados, mais éticos, tendo uma empatia pelo semelhante, um equilíbrio, tudo seria diferente. O mercado de trabalho seria diferente. Porque se o mercado de trabalho está tão desumano, é porque as pessoas se desumanizaram. As pessoas permitiram que seus espíritos atrofiassem e adormecessem. Porque passaram a viver no piloto automático, o cultivo unilateral do raciocínio, conforme explicou Abdrushim e sua obra Na Luz da Verdade. O que é o cultivo unilateral do raciocínio? É quando o ser humano apenas usa a sua mente na vida, quando o ser humano apenas pensa, quando ele já não intui mais, quando as questões profundas da vida são varridas para o canto, porque isso incomoda essa mente egocêntrica. Não que o ser humano deva eliminar a mente da sua vida, porque isso é impossível, a mente é um instrumento que precisa ser utilizado corretamente. Mas o espírito com a sua vida interior é que precisa estar à frente. O espírito é que precisa administrar a vida do ser humano, utilizando a mente como um instrumento codificador da sua vontade, ou decodificador, né? A mente vai decodificar a intuição depois que ela chega ao cerebelo e aqui ao cérebro frontal, para que possam surgir os pensamentos e as palavras, para que possa surgir a comunicação com os semelhantes. Esse é o trabalho que cabe à mente no fim da linha, para que possa surgir a comunicação e a conversação. Mas o problema é quando a mente sozinha quer fazer tudo errado, sufocando a vida interior. E foi por causa deste sufocamento da vida interior que tudo enrijeceu, que tudo se tornou tão estanque, sem sentido, sem graça. O mercado de trabalho dos dias atuais é apenas um resultado da falta de espiritualidade. Como a própria tecnologia. Eu sou um crítico da tecnologia e muitas pessoas acreditam que eu seja contra a tecnologia. Não é por ser um crítico da tecnologia que eu seja contra. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O problema em si não é nem a tecnologia, mas o cultivo unilateral do raciocínio. Pessoas que estão apenas no cabeção fazem um uso errado da tecnologia. Pessoas que estão apenas no cabeção fazem um uso errado do dinheiro, da sexualidade, do lazer, de tudo, da política, da economia.
O problema é quando você está apenas no cabeção, quando não se intui mais nada e tudo acaba sendo utilizado de forma errada, de uma forma equivocada. Daí surgem as divisões, surgem as polarizações e as pessoas se aglutinam num lado ou no outro lado e ficam se atacando e não passa disso. A vida em sociedade hoje virou uma grande baixaria. A vida em sociedade, a vida nas redes sociais, a vida política, tudo isso virou uma grande baixaria, porque as pessoas estão apenas no piloto automático, já não têm profundeza dentro de si, não têm acesso ao Espírito, que é pronto, como disse Cristo, mas as pessoas estão apenas na carne, a carne é fraca, o Espírito é pronto, mas a carne é fraca, as pessoas estão apenas na carne, ou seja, no cabeção, que é a inteligência mais grosseira aqui da matéria mais densa, e tudo é enxergado, tudo é julgado de forma equivocada, tudo é feito sem princípios, sem uma meta verdadeira, um objetivo de fato. E daí não espanta que a vida em sociedade tenha se tornado tão sem sentido e o mercado de trabalho também. E muitas pessoas daí perguntam, questionam, trabalhar para quê? Pois é um fato. Neste mercado de trabalho sem sentido, trabalhar vem se tornando algo cada vez mais terrível, lastimável, desagradável. Mas isso é a colheita. Se o mercado de trabalho está assim, é porque a humanidade cultivou isso por causa da ganância, por causa da vaidade, ou por causa do comodismo daqueles que querem ser sustentados pelo Estado, por assistencialismos, por bolsas, etc. e tal. Existe toda uma gama de vagabundos que quer ser sustentada. Enquanto que, por outro lado, existem pessoas que trabalham até demais, só que sem um sentido para o trabalho, sem um sentido para a vida, tendo apenas a busca pelo acúmulo de bens materiais como meta. E isso também não faz sentido. De um lado, o esquerdismo detonando o mercado de trabalho com o seu assistencialismo, com leis pervertidas, e de outro lado, pessoas que trabalham demais, pessoas gananciosas, tornando o mercado de trabalho algo tão frio, numa competição absurda, onde se transforma a vida numa competição. A vida não é uma competição. A vida é uma escola. Estamos aqui como alunos na escola da vida. E trabalhar faz parte também desta atuação de um aluno na escola da vida. Só que o conceito de trabalho precisa ser revisto, precisa ser readequado. As pessoas precisam se espiritualizar para daí espiritualizarem tudo. Espiritualizarem a vida familiar, espiritualizarem o mercado de trabalho, espiritualizarem a educação das crianças nas escolas. Na verdade, nem deveria ser usado o termo educação, mas o ensino nas escolas, a educação vem de casa. Tudo precisa ser espiritualizado para que possa ter um sentido, para que cumpra uma função nobre na vida das pessoas. Hoje tudo é muito mecânico. Hoje tudo é impulsionado, tocado a partir da vaidade, da ganância, da prepotência, da mania de grandeza. E daí não espanta que tudo esteja tão efêmero, tão vazio, sem uma proposta, sem um propósito. Falta um propósito para o trabalho. Qual é o propósito do seu trabalho? Qual a função do seu trabalho? Eu vou falar do meu, eu sou professor. O propósito do meu trabalho como professor é a interação com crianças, com jovens, apresentar visões sobre a vida, é uma preparação para a vida. Mas o que é a educação hoje? Ou é o mimimi gosmento da esquerda, ou este conteudismo que objetiva apenas praticar e exercitar as crianças de uma forma mecânica, sempre extremos.
Ou as coisas descambam para um lado, ou as coisas descambam para o outro. Falta justamente o equilíbrio. E o equilíbrio somente pode surgir se existir nas pessoas o equilíbrio dentro delas através de um espírito atuante, porque o espírito, quando desperto, é o equilíbrio. O desequilíbrio surge da mente, quando as coisas estão apenas na mente. O esquerdista gosmento é apenas mente. E o pseudo-conservador careta também é apenas mente. É na mente que surgem as divisões, as polarizações, as brigas, as intrigas, as confusões. Isso não vem do espírito. Onde o espírito está ativo, desperto, o ser humano ele respira fundo e sente dentro de si as impressões da vida. Ouve as orientações do espírito. Ouve os chamados do universo que ecoam nas profundezas do espírito. E assim tudo flui melhor. Assim a vida vai por um caminho mais adequado, equilibrado, sereno e lúcido. Então é isso que falta para que o mercado de trabalho possa ter um sentido, para que tudo possa ter um sentido. A política, a economia, o mercado de trabalho, a vida familiar, a espiritualidade, tudo hoje é muito mecânico, tudo hoje é apenas grana, é como os cursos espiritualistas vendidos na internet é apenas grana, as religiões de hoje é apenas grana e poder, os partidos políticos é apenas grana e poder, o mercado de trabalho é apenas grana, ostentação, vaidade e aparências. Então, tudo hoje é muito mente. A mente perverte as coisas, porque a mente, quando assume o poder na vida do ser humano, a mente, quando passa por cima do espírito, gera apenas distorções, desequilíbrios, enfermidades, doenças, síndromes. Somos uma sociedade de pessoas com síndromes, cada vez mais pessoas doentes, pessoas sentimentalmente enfermas. E isso respinga na vida familiar, isso respinga no mercado de trabalho, e pessoas doentes emocionalmente no mercado de trabalho geram verdadeiros distúrbios, sejam chefes ou sejam funcionários. Temos hoje chefes doentes, proprietários de empresas, doentes funcionários, doentes. Praticamente todo mundo está doente hoje. Isso aqui não é um exagero de minha parte, mas é uma constatação. Alguém que tenha um pouco de lucidez percebe isso, porque a doença é um desequilíbrio. Onde o desequilíbrio se estabelece, a enfermidade surge, mais cedo ou mais tarde. E onde a enfermidade se espalha, a sociedade como um todo adoece. Então é assim. E daí não espanta a pergunta de muitas pessoas: trabalhar para quê? Olha, da forma como o mercado de trabalho está constituído hoje, trabalhar não faz sentido. Não faz sentido. Para quê? Apenas para ganhar dinheiro, se incomodar, se estressar e ficar doente? Mas, por outro lado, o ser humano precisa fazer alguma coisa, não apenas para o seu sustento, mas também para exercitar-se espiritualmente. Então, o que precisa mudar hoje são as pessoas, individualmente. Se as pessoas individualmente não mudarem, não acordarem, não se descobrirem, não reordenarem a sua vida, nada vai mudar na perspectiva coletiva, seja no mercado de trabalho, na política, na economia, nas religiões, na espiritualidade, na convivência, nas interações. Se as pessoas não melhorarem e não mudarem dentro de si, tudo vai continuar piorando cada vez mais, e este desânimo solapante, este desânimo absolutista que vem tomando conta da vida das pessoas vai tornar tudo cada vez mais difícil. A humanidade será esmagada por um desânimo coletivo. As pessoas serão paralisadas por este desânimo que está se espalhando como uma grande febre, como uma grande enfermidade, porque este desânimo se estabelece onde não se encontra mais um sentido para as coisas,
para o trabalho, para a vida familiar, ou seja, o que for. Quando se encontra um sentido para as coisas, surge um bom ânimo, surge uma boa vontade, surge realmente aquela força de vontade para fazer as coisas. Força esta que está enfraquecida hoje. Então, esta é uma reflexão, acredito eu, tenho certeza eu, que precisa ser feita pelas pessoas, porque a sociedade está doente e a cura está na espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, não as pseudo-espiritualidades que são vendidas por aí pelos espertinhos de plantão que lucram em cima da desgraça alheia, porque isso é o pior. O que mais existe hoje são espertinhos lucrando em cima da desgraça alheia. Seja na esquerda, na direita, na espiritualidade, nas religiões, no centro ou onde for. Da forma como o mercado de trabalho está organizado, não faz muito sentido trabalhar. Isso é um fato. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!